os municípios terem mais arrecadação fiscal. Paulo, você tem números em relação, quando a gente fala de geração de emprego relacionado ao Porto do Açu, os empregos lá do Porto do Açu, em sua maioria, são de Campos, os empregados? Bom, você teria esses números? Olha, se os números mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com relação às pessoas, o estoque de pessoas que está lá no entorno do porto, daria entre 7 mil a 10 mil pessoas. Metade desse contingente é campista. Muito bom, né? Ou seja, foi formado no IFE, não necessariamente. É o pessoal do IFE, é o pessoal da UENF, né? É o pessoal das nossas escolas técnicas, do ensino privado. Portanto, este ensino privado, que é um grande patrimônio que a cidade tem, está dando sua resposta efetiva no Porto do Açu. Que bom esses números que é o campista... a presença predominante dos campistas lá no Porto do Açu. E quando a gente fala de porto, e a gente vai voltar à economia de Campos, mas já que falamos de porto, do número de empregados, a gente bate sempre nessa tecla, né? Política pública relacionada ao porto. O que está acontecendo em São João da Barra, efetivamente em Campos, o que tem sido feito em termos de política pública? Eu diria que a política pública mais importante para consolidar o porto é a ligada às estradas. Nós precisamos melhorar muito o acesso ao porto. Daí que a ponte, que já está em reta final para se consolidar. Daí que o planejamento, Deus queira, né? O planejamento para que tenhamos uma ferrovia chegando ao porto e a duplicação da 356 são muito importantes. Por quê? Fora essa BR que está sendo... Fora a BR, a RJ que está tirando né, todo o volume expressivo de dentro da nossa cidade de Campos e minimizando este tipo de problema. Por que eu digo isso? Porque se na primeira fase nós já temos 7 mil empregos a 10 mil empregos formais no Porto do Açu especificamente, quando vier o núcleo industrial, né, as indústrias em torno do porto, o emprego será de tão boa qualidade e os salários, sim, serão de ótima qualidade, fazendo com que essa renda volte a circular nas cidades que têm a infraestrutura. E aí eu te pergunto, onde estão as escolas de ensino médio? Onde estão as unidades de saúde? Onde está o Trianon, que é a cultura? Está exatamente na cidade de Campos. Portanto, Campos tem muito a se beneficiar na fase subsequente de industrialização do Porto do Açu. É porque nós somos um polo de ensino, né? Exatamente. E você, quando fala de a preparação da mão de obra aqui, né? Eu acho que o governo também tem que, efetivamente, os governos têm que se preocupar com essa preparação das pessoas, da mão de obra. Que a gente fala em Porto do Açu, ouve muito falar em Porto do Açu. Quando eu recebi aqui os números de que o Porto do Açu, que a grande maioria dos empregados é de Campos e não de fora, esse número me chamou muita atenção. E era natural, porque nós somos um polo formador de mão de obra qualificada. Só para você ter noção, entre professores universitários com mestrado e doutorado, a cidade de Campos possui 2 mil pessoas altamente gabaritadas. Isso é um estoque de riqueza que não se compara, entendeu? Fora de Campos, você só vai ter isso, por exemplo, em Niterói. Né? Portanto, isso é muito importante, é um estoque que vai, com certeza, prover mais mão de obra qualificada no horizonte de tempo, mas eu diria que eu queria frisar para você que o Vladimir fez coisas muito positivas ao estabilizar a sua economia e colocar os investimentos, mas eu diria que ele tem um dever de casa. Um dever de casa que eu sei que é sofisticado, eu sei que ele vai precisar ouvir muita gente, que é o programa de revitalização do centro de nossa cidade. Tá? Você que trabalhou e trabalha por longo tempo na área central,
Você que toma seu cafezinho lá na central, que eu sei, e encontra as pessoas, vê com tristeza que este centro histórico nosso, que é tão bonito, né, ele precisa ser revitalizado com inteligência. Pensado, né? Pensado. Né? Ou seja, talvez nós tenhamos que permitir que... O centro antigo das cidades, até pela mudança de comportamento, Campos não está enfrentando os mesmos problemas do que os centros antigos de outras cidades do mesmo porte? Concordo plenamente com você. Daí o nosso desafio. Talvez nós tenhamos que incentivar a moradia na área central. Por quê? Porque ali já existe infraestrutura. Nós temos que identificar quais são as potencialidades para que o investimento imobiliário volte ali e as pessoas voltem a morar. Porque isso está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. No entorno ali do Porto Novo, as pessoas estão voltando a morar e revitalizando a região portuária. Portanto, um dever de casa que não é só dele, tá? Vamos deixar bem claro isso. Vai envolver o Poder Legislativo, vai envolver o CDL, vai envolver a Associação Comercial, vai envolver as universidades, vai envolver um conjunto de atores para a revitalização da área central da cidade, porque ela merece. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Quando a gente... acho que todos nós, né, que vimos a maioria dos negócios de Campos nasceram na área central da cidade. O setor produtivo tem todas as raízes na área central. Agora, a mudança de comportamento também, de conceitos, né, eu acho que E além da questão do transporte, que é uma questão de ordem séria. Sim, concordo. E é um dos desafios do governo. Enorme. Concordo plenamente. Acho que há até uma unanimidade em torno dessa questão, né? Mas essa mudança de comportamento das pessoas buscando, por exemplo, centros de compra, shopping centers. Quer dizer, o conceito mudou, elas vão para lá não só para fazer compras, mas também é um momento de lazer, um momento de pegar o cineminha, de fazer um lanche, de tomar um sorvete. Quer dizer, todas essas mudanças de comportamento, além dos problemas já existentes, afetaram o centro. Eu concordo, daí que nós temos que identificar qual é a nova tendência e qual é a missão da área central de nossa cidade. No sentido da gente preservar aquele estoque imobiliário que já existiu, que foi fruto